A primeira dessas teses é que é válida, quer dizer, o homem nasce apenas com instintos egoístas, tá certo? E depois, vamos dizer, pela a força, vamos dizer, da autoridade social, representada sobretudo pelos pais, impõe ao indivíduo uma repressão e entre o id, que é o conjunto dos impulsos básicos, e a exigência de fora, imposta pela autoridade, o ego tem que se virar e arrumar ali um modus vivendi. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu desejaria aqui aprofundar um pouco um tema que foi sugerido nas aulas passadas e que eu mencionei também no meu programa de rádio a respeito de algumas discussões no Concílio Vaticano II, em que eu tinha observado que ali as duas posições, as duas correntes, que vamos chamar, como eles chamavam assim, progressistas e conservadores, elas se enfrentaram como numa justa posição, quer dizer, numa oposição mecânica, em que a cada nova proposta dos conservadores, a cada nova proposta dos progressistas, os conservadores opunham a doutrina tradicional da igreja, simplesmente dizendo, olha, isso que você está propondo está contra a doutrina tradicional, que é uma coisa que nem precisava informar, porque os progressistas estavam perfeitamente sabendo disso. No entanto, todas essas propostas dos progressistas se baseavam em análises sociológicas, históricas, psicológicas, etc., que eram perfeitamente defensáveis de um ponto de vista acadêmico. E me surpreendeu muito o fato de que não existisse uma verdadeira discussão, houve apenas uma oposição, quer dizer, um sujeito diz uma coisa e outro lhe opõe um não e fundamenta esse não na doutrina tradicional da igreja. De maneira que não houve efetivamente nenhuma troca, nenhum intercâmbio. Né? Houve apenas uma confrontação, por assim dizer, física, né? De um sim e um não. E, no fim, tudo acabou sendo resolvido na base da votação, evidentemente. Então, isso quer dizer que tudo se transmutou num conflito político, no sentido do Carl Schmitt. Quer dizer, onde não há possibilidade de um diálogo racional, então só resta partir para a contagem de cabeças, quantos amigos e quantos inimigos. E foi assim que tudo se resolveu ali. Lendo no livro do Roberto de Mattei, os pronunciamentos da ala conservadora, eu vi que tudo o que eles disseram ali, mas praticamente tudo, já estava dito anteriormente. Estava dito, sobretudo, na encíclica Humani Generis, do Pio XII, e, sobretudo, nas obras do cardeal Louis Billot, que é um gigante intelectual do conservadorismo, em que nos anos 30, 40 ele já tinha impugnado todas aquelas teses. Ademais, essas mesmas teses já estavam impugnadas desde 1864, né, nos sílabos de Pio IX. Então, tudo que os bispos conciliares conservadores fizeram foi repetir o que Pio IX, Pio XII e o cardeal Billot já haviam dito. Então, se era para isso, então podia fazer por correspondência, só trocar papéis, não precisava reunir todo mundo em Roma, gastar um dinheirão. Tá certo? E, evidentemente, na hora que a coisa se transmuta num conflito político, quem sai ganhando? Bom, sai ganhando aqueles que têm a mentalidade mais política, isto é, os progressistas que já foram preparados para isso, com a ideia mesmo de dar um golpe de Estado. Né? Mas partindo disso aí, partindo desse tema, que eu mencionei inclusive no programa, seria conveniente aprofundar o exame desta questão por dois lados. Primeiro, pela diferença de enfoque quando você analisa certos problemas do ponto de vista da moral e quando analisa do ponto de vista psicológico. E nós vemos que a articulação dessas duas coisas é enormemente falha, né? E sobretudo foi falha durante o concílio porque os progressistas viam armados de toda a psicologia do mundo e os conservadores lhe opunham uma doutrina moral que não tem absolutamente nada
a ver com a história e que não responde efetivamente às postulações dos progressistas. Eu vou dar um exemplo aqui, porque isto é, vamos dizer, muito interessante como exercício para nós. Um dos temas que foram levantados no concílio pela ala progressista foi o tema da superpopulação. Eu não sei se esse pessoal já tinha tido algum contato com a Fundação Rockefeller, mas apareceu um monte de bispos lá alertando para o problema da superpopulação e dizendo que, um momento, precisa baixar o fogo ali agora, volta para a esquerda tudo. Para a esquerda, esquerda, esquerda. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Perfeito. Problema aqui com o aquecedor. Então, do fato da superpopulação, eles tiravam uma conclusão de ordem doutrinal. Ou seja, que a procriação tinha que deixar de ser a finalidade prioritária do matrimônio e teria que ser enfatizado mais a união do casal em si mesmo. Tá certo? Então, é claro que isso, você tirar a conclusão doutrinal de uma situação de fato já não é muito legítimo. Mas também não creio que seja legítimo você opor um mandamento moral a uma situação de fato. Então, o mandamento moral não responde à situação de fato. Quer dizer, as coisas se colocam em planos totalmente diferentes. E o que eu fiquei pensando é, como foi possível essa confusão? Quer dizer, o que está faltando na mente desses debatedores para que, vamos dizer, o princípio moral tradicional possa continuar vigorando depois de integrado nele o reconhecimento da situação de fato. Se você opõe um mandamento moral à situação de fato, você pode ter certeza que a situação de fato vai ganhar. Contra fatos não há argumentos, dizia Santo Tomás de Aquino. Quer dizer, se realmente o problema da superpopulação fosse tão dramático quanto esses camaradas diziam, de pouco adiantava você dizer que a finalidade do matrimônio é a procriação, porque a procriação teria se tornado uma coisa inviável e até perigosa. De fato, não é assim, falta muito para que a gente chegue a este ponto. E examinando a argumentação conservadora, nós encontramos o seguinte: aqui, por exemplo, tem uma alocução, vários cardeais falaram contra essa proposta, e aqui tem o cardeal americano Brown. Ele disse o seguinte: um momentinho só. Ele repete aqui o magistério da igreja, dizendo: o fim primário da obra, finis primarius operis, como se diz, é a geração e a educação dos filhos. O fim secundário é duplo: a ajuda mútua ou serviços recíprocos que se dão os esposos na sociedade doméstica. B, o remédio da concupiscência. Mas é preciso ainda dar uma atenção ao amor conjugal. Sem dúvida. Mas, quer dizer, dizem os opositores que é preciso conceder um lugar ao amor conjugal. Sem dúvida. Mas, para dar-lhe um posto, é preciso distinguir entre o amor de amizade, segundo o qual uma pessoa quer e procura um bem para o seu amigo, como a um outro, e o amor de concupiscência, segundo o qual ele quer e procura um bem para si mesmo. O curso natural das coisas faz que, na vida conjugal, quando um dos esposos é dominado pelo amor sensível de concupiscência, o seu amor de amizade diminui em igual medida. Eu digo muito bem, essa distinção é muito
é muito clara no plano da doutrina moral, tá certo? Porém, a doutrina moral é geral e universal, ela vale para todos, quer dizer, essa distinção vale universalmente, independentemente das situações concretas. Porém, você suponha, por exemplo, numa relação sexual, onde termina o amor de concupiscência e onde começa o amor de amizade. Isso é absolutamente impossível você distinguir, porque evidentemente uma coisa se transforma na outra e a outra se transforma na primeira continuamente. Ou seja, psicologicamente é muito difícil fazer essa distinção. Então, eu lembro que no século XIX, Herbert Spencer falava dos sentimentos ego-altruístas, né, em que, quer dizer, quando se visa o bem a um outro, você está automaticamente, e no mesmo ato, visando um bem para si mesmo, e vice-versa. E podemos lembrar ainda Santo Agostinho, que dizia que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios, quer dizer, a transformação do impulso no outro, vamos dizer, é a realidade concreta não só da relação conjugal, mas de muitas outras relações humanas. Então, você simplesmente opor, vamos dizer, a proposta de uma nova doutrina matrimonial exposta pelos progressistas, você opor a isto a simples doutrina tradicional que distingue entre o amor de concupiscência e o amor de amizade, realmente não responde ao problema. Porque, vamos dizer, também não faz sentido você dizer que a crise matrimonial contemporânea ela vem ela vem do simples abandono dos princípios cristãos, porque a conduta efetiva ela não é determinada diretamente por princípios, mas por impulsos, desejos, etc. Então, o problema é saber como que uma coisa se encaixa na outra e como que se transfigura, vamos dizer, o impulso à luz do princípio, como se ilumina o impulso pelo princípio, e não simplesmente opor uma coisa à outra, porque não estão no mesmo plano. Então, um princípio não pode estar no mesmo plano dos fatos. E quando um dos partidos enfatiza os fatos e o outro enfatiza os princípios, o que está acontecendo? Os princípios estão sendo nivelados aos fatos, tá certo? Então, o que seria preciso fazer? Seria preciso reconhecer algo que o próprio Pio XII já havia ressaltado na Humani Generis, quando ele diz que muitas dessas teorias novas, liberais, modernistas, etc., têm a sua parcela de verdade. Então, seria preciso captar essa parcela de verdade e transmutá-la dialeticamente para mostrar como ela reafirma aquilo que está na doutrina. Ou seja, que essa distinção do amor de concupiscência e o amor de amizade continua válida, moralmente, mesmo nas situações em que seja empiricamente difícil distinguir uma coisa da outra. Mas aí surge um outro problema, que não vem do concílio, que vem da psicologia do século XX. E esta confusão que vem da psicologia, eu acho que ela, de algum modo, se infiltrou nas discussões conciliares e em muitas outras discussões contemporâneas. E eu acho que essa é uma confusão que continua, de algum modo, na mente de todo mundo. Então, vamos formular da seguinte maneira. O ser humano nasce com um feixe de instintos egoístas que aos poucos são transmutados em instintos altruístas ou instintos de amizade pela educação, pela cultura, etc., etc. Ou esses dois impulsos existem desde o início? Essa é uma questão absolutamente fundamental. Porque se trata, vamos dizer, se pela natureza o homem é apenas um ser concupiscente, né, que tem que ser educado para se transformar num verdadeiro ser humano e aprender os valores da amizade, do amor ao próximo, etc., etc., a coisa se coloca de uma maneira. E se você diz que o ser humano já é, por natureza,
um composto onde existe este conflito e interação dos dois instintos no coração humano desde o início, bom, então o tratamento do problema tem que ser outro, completamente diferente. E, curiosamente, esta questão que está na base do problema que os bispos estão discutindo aqui, nem apareceu por ali. Então, não foi efetivamente uma discussão muito lúcida, mas apenas uma oposição no sentido etimológico da palavra oposição, que é oposição. Ob quer dizer contra, posições contrárias. Então, se é só posições contrárias, as posições contrárias já existiam antes do concílio, continuaram existindo durante o concílio e continuam existindo depois do concílio. Então, na verdade, não houve concílio algum, não houve discussão alguma, houve apenas uma oposição. E a verdadeira discussão do negócio ainda está para começar. Então, você vê aqui, segundo o Dr. Freud, né, a primeira dessas teses é que é válida, quer dizer, o homem nasce apenas com instintos egoístas, tá certo? E depois, vamos dizer, pela a força, vamos dizer, da autoridade social, representada sobretudo pelos pais, impõe ao indivíduo uma repressão e entre o id, que é o conjunto dos impulsos, né, básicos, e a exigência de fora imposta pela autoridade, o ego tem que se virar e arrumar ali um modus vivendi, tá certo? Havendo então vários modos de adaptação do ego a esta situação. Alguns desses modos são saudáveis, outros são neuróticos. Então, desde que o Freud colocou as coisas nesses termos, bom, houve muita discussão entre os psicólogos da linha psicanalítica, sobretudo quanto à natureza desses impulsos básicos egoístas. Em que, por exemplo, Alfred Adler dizia que os impulsos básicos não são de natureza sexual, mas são um desejo de poder. Ele havia lido Nietzsche, foi muito influenciado por Nietzsche, e acreditou então que o desejo de poder é um impulso básico, e que, portanto, o que se trata de trabalhar e modificar e modular no curso da existência não é um impulso sexual, mas o desejo de poder, que tem que encontrar canais viáveis, canais de socialização que tornem aquele indivíduo, vamos dizer, socialmente possível. Né? O Liputzondi, ele vê a coisa de uma maneira mais complexa, ele vê uma constelação de impulsos básicos, tá certo? Todos evidentemente de natureza irracional, mas todos de algum modo trabalháveis através da atividade consciente do ego, que ele chama de ego pontifex, quer dizer, o ego é aquela instância onde se dá o diálogo entre os vários impulsos contrários. Quer dizer, o mundo dos ondas é muito mais elegante do que o do Freud, porque ele vê que você já tem impulsos contraditórios. Por exemplo, você tem, claro, o impulso sexual, você tem inclusive o impulso de agressão, você tem até um impulso assassino, mas você tem um impulso social também, um impulso de contato, tá certo? Você tem um impulso de autopreservação e tem um impulso de autotranscendência também. Tudo isso já está na constituição do ser humano. Ele compara esse conjunto de impulsos como se fosse um palco giratório, onde a cada momento um impulso toma a dianteira, tá certo? Mas é automaticamente reequilibrado ou controlado por um impulso contrário, de maneira que o palco continua girando. E ele define a doença mental como se tivesse quebrado o motor que gira o palco. Então fica só um impulso, se torna o dominante e sufoca os demais. E a descrição que ele coloca dos impulsos, embora seja mais completa e mais sofisticada que a do Freud,
ainda insiste no tema de que a transformação desse feixe de impulsos, quer dizer, numa criatura socialmente viável, é obra da cultura, da educação e, diz ele, sobretudo, das escolhas. Quer dizer, o ego faz as escolhas e as escolhas moldam pouco a pouco o destino, né? Podendo primeiro socializar e depois humanizar os instintos. De modo que o esquema continua mais ou menos o mesmo. A base é um negócio chamado instinto, tá certo? E os valores e princípios é uma coisa que vem de fora. Todas essas psicologias que mostram o homem como basicamente um feixe de impulsos que é depois trabalhado, atenuado, modificado e melhorado pela cultura, né, deixa sempre no ar a seguinte pergunta: como pode ter começado a cultura? Né, se todos somos seres instintivos, então, né, e se a cultura sempre se opõe aos nossos instintos, então deve ter havido um primeiro sujeito que contrariou seus próprios instintos. Tá certo? Mas ele contrariou seus próprios instintos em nome de um instinto ou em nome de uma outra coisa misteriosa que nós não sabemos o que é? Que poderia ser, digamos, um apelo divino, uma intervenção extraterrestre ou qualquer coisa assim. Tá certo? E esse problema continuou sem solução. Carl Jung viu mais ou menos que existia esse problema e ele não aceitou a ideia de dividir o ser humano numa parte obscura e uma parte clara, quer dizer, uma parte institucional, subconsciente, e uma parte refletida, consciente, que seria portadora então dos valores da cultura, etc, etc. Ele achava que o centro mesmo da consciência estava no subconsciente. Então, havia uma parte luminosa no fundo do próprio subconsciente. Essa aqui se poderia chamar, vamos dizer, o eu ideal que está contido ali no fundo e que busca se realizar na vida. No entanto, o fato é que, na prática, os próprios analistas junguianos continuavam raciocinando em termos de uma parte obscura e uma parte clara. Quer dizer, a distinção de inconsciente e consciente correspondia ainda ao obscuro e ao claro, ainda que admitindo que no fundo da escuridão do subconsciente havia uma luminosidade maior, tá certo? Que poderia refletir até idealmente, segundo Jung, a imagem de Deus no homem. A coisa se torna um pouco mais esclarecida quando o psicólogo suíço Paul Diel, ele com os estudos dele sobre o simbolismo na mitologia grega e sobre o símbolo de Deus nas várias culturas, ele descobre que no próprio universo dos sonhos e dos símbolos do inconsciente está dado, de algum modo, uma legislação moral implícita. De modo que, vamos dizer, as forças atenuantes e civilizadoras não são coisas que vêm de fora para o ser humano, mas que já estão dadas, pelo menos em germe, no próprio mundo do inconsciente. Também, paralelamente, aparece o psicólogo russo-italiano Igor Caruso, com a ideia de que a consciência moral é um elemento instintivo e básico no ser humano, e que, longe de o processo formador das neuroses ser a repressão dos instintos pela consciência moral, ele diz que é o contrário, que a repressão das exigências básicas da consciência moral é que gera as neuroses, tá certo? Então, a coisa estava indo mais ou menos nesse pé,
também, Viktor Frankl não modifica os termos da equação com a ideia do sentido da vida. Ele acredita que o sentido da vida é uma coisa que existe objetivamente e que há um sentido da vida para cada um. Portanto, esse sentido da vida, ele é estrutural, ele é permanente no ser humano, ele nasce com o ser humano e ele tem que ser descoberto, ele não é inventado. Ora, se o sentido da vida é inerente ao ser humano, então, evidentemente, ele só pode ser inconsciente e, vamos dizer, o curso da vida é descrito, vamos dizer, como a transmutação de um sentido de vida que está inconsciente para um sentido de vida que é consciente, que é conscientemente aceito e que daí para diante se torna vamos dizer, a linha mestra da existência do indivíduo.